Conversa conosco a partir de agora em rede nacional o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Governador, prazer falar com o senhor. Muito boa tarde, governador. Boa tarde, Felipe. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Band News. Bom, governador, lamentavelmente nós vamos falar com o senhor numa situação bastante preocupante, não só no estado do Maranhão, mas no país inteiro. Mas o estado do Maranhão tem novas notícias, né? A gente está falando desde cedo sobre a decisão de lockdown, um decreto de lockdown em 4 cidades, inclusive a capital do país. Eu queria começar essa conversa com o senhor perguntando quais são as demandas hoje essenciais no estado do Maranhão com relação à Covid-19, com relação ao coronavírus, especialmente nessas 4 cidades, incluindo a capital, governador? Nós temos um crescimento acelerado de casos de coronavírus no Brasil inteiro. No Maranhão há também essa tendência, chegamos a 3.506 casos, infelizmente com 204 óbitos, uma letalidade na casa dos 5 ponto alguma coisa, um pouco abaixo da letalidade brasileira que gira em torno de 7%, porém, indicadores sem dúvida preocupantes. Nós fizemos já uma multiplicação por 3 no número de leitos disponíveis. Começamos com uma rede de 252 leitos exclusivos para coronavírus na rede estadual. Chegamos agora já a 761 e uma taxa de ocupação que nesse momento gira em torno de 80% no que se refere a leitos de UTI na capital do Maranhão. Essa foi a razão pela qual nós temos mantido medidas restritivas. Agora temos uma ação judicial do Ministério Público que levou a uma decisão judicial determinando ainda mais rigor. Eu irei editar um novo decreto até o domingo, para valer a partir de terça-feira, restrito à ilha de São Luís com regime bastante rígido, nos demais 213 municípios do Maranhão, aí a níveis diferentes, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Há cidades que, graças a Deus, não há nenhum caso, há cidades que já estão também entrando na zona de preocupação, de atenção, de modo que nós temos esse escalonamento. No caso da ilha de São Luís, vamos entrar nesse regime ultra rigoroso em razão da decisão do Poder Judiciário. Governador Flávio Dino, o senhor falou em 80% na capital de ocupação dos leitos. Há muita demanda do interior, de outras partes do estado para a capital, assim como para os principais centros regionais do Maranhão? Esta acaba sendo a lógica existente, uma vez que nós temos, no caso do governo do estado, uma rede de hospitais regionais. No que se refere a leitos de UTI, esses acabam sendo os estabelecimentos em que há com exclusividade essa oferta, uma vez que as redes municipais não dispõem da estrutura necessária a casos mais graves. Então, isso faz com que, sim, no caso da ilha de São Luís, nós tenhamos essa demanda dos 4 municípios que compõem a ilha, portanto 1,5 milhão de habitantes, mas também dos municípios mais próximos à ilha. O mesmo ocorre na região tocantina, no sudoeste do Maranhão, em que a cidade Imperatriz também, nesse momento, já constitui um ponto de atenção, na medida em que, nesta cidade, nós temos um hospital regional do governo do Maranhão, em que já chegamos nessa semana a índices de ocupação de leitos de UTI bastante altos. Então, essa é a razão pela qual as medidas não farmacológicas, as medidas preventivas, são essenciais para evitar que essa sobrecarga chegue a um ponto de colapso, como nós estamos vendo em outras cidades brasileiras. Então, nós, na próxima semana, vamos entregar mais 130 leitos na capital do Maranhão e em outras regiões também, mas o nosso ponto hoje principal de cuidado com ênfase na capital, uma vez que algo em torno de 85% dos casos estão concentrados nesses 4 municípios que compõem a ilha de São Luís. Queria falar de uma maneira geral, governador Flávio Dino, das cidades, da população do estado do Maranhão. O estado é muito grande, tem até muitas características diferentes dependendo de em que ponto do estado do Maranhão você está. De um modo geral, como é que a população, o senhor falou que felizmente algumas cidades nem
tem casos, isso é ótimo, né? Mas de um modo geral, como é que a população tem recebido essas restrições? O Estado as prefeituras também têm colocado a mão direta na circulação das pessoas, porque há muita gente que não acredita na gravidade da situação? Infelizmente, há muita confusão de mensagens todos os dias endereçadas à população. Nós temos atitudes negacionistas até o presente momento, a meu ver, com enorme espanto, a pessoas com responsabilidade pública, política, que minimizam o coronavírus, que não têm uma atitude objetivamente solidária. Isso aumenta, semeia confusões na população. Então, nós temos níveis diferentes de compreensão, de adesão, daí a necessidade das autoridades públicas, de um modo geral, aí me refiro aos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, atuem no sentido de, com base em indicadores científicos, mostrar a necessidade do aumento da adesão. O mês de maio, segundo o consenso científico nacional, será o mês mais difícil do Covid, do coronavírus no Brasil, no Maranhão também. Então, daí nasce essa preocupação nossa de fortalecer essas medidas. A decisão do Poder Judiciário no que se refere à Ilha de São Luís tem como destinatários não só o governo do estado, mas também as 4 prefeituras desses municípios. Nesse decreto eu vou dispor, por exemplo, o que cabe às prefeituras no que se refere a feiras e mercados, no que se refere à circulação em vias urbanas. Vou fortalecer também medidas sobre os bancos, que constituem hoje um grande criatório de coronavírus, objetivamente, em razão desse atrapalhado procedimento de pagamento da renda básica. E também, naturalmente, vou fixar regras sobre entrada e saída da Ilha de São Luís. O nosso desejo é este, Felipe, que em nível estadual haja com níveis diferentes, claro, porque são realidades diferentes, e como você mencionou, o nosso estado tem 7 milhões de habitantes, é do tamanho da Itália, claro, geograficamente. Então, o nível de rigor na ilha é 1, há municípios que há 0 caso e que, inclusive, as atividades comerciais podem e estão funcionando. Então, o que nós estamos fazendo é com base em indicadores científicos, administrando níveis diferentes de isolamento e distanciamento social. Neste caso, vamos chegar a um nível bastante elevado de incidência dessas restrições na Ilha de São Luís, enquanto outras cidades têm um regime de funcionamento hoje de quase 100% de normalidade, mantendo providências preventivas, a exemplo, o uso de álcool gel, máscaras, etc., mas nesses 140 municípios do Maranhão que não tem nenhum caso até o presente momento, as atividades fluem mais normalmente quanto possível. Tive a honra, governador, de literalmente atravessar o seu estado de trem. Conheço também a região metropolitana de São Luís e aproveito para perguntar exclusivamente sobre São Luís agora, sobre a região metropolitana, né, sobre a ilha e tudo mais. Há também, além dos transportes públicos, que suponho, né, tenham ainda acumulação de pessoas, enfim, aglomerações, ao transporte por barcos também. A realidade do Maranhão é muito especial, específica, né? Muita gente do Sudeste, do Sul, não conhece essa realidade. Nesse caso, haverá mais restrições, há o risco de haver mais restrições ainda na circulação das pessoas, já um alerta para motorista de aplicativo, taxista, motorista de ônibus, motorista de barco, passageiros e tudo mais. No que se refere a essas modalidades de transporte, como ônibus... Trem também, né? Claro. Uhum. O trem de passageiro já foi interrompido, já há algumas semanas. Esse trem que você cruzou o nosso estado de sudoeste até São Luís, ele está interrompido já há algumas semanas. No que se refere a ônibus, nós vamos impor restrições a pontos de parada de ônibus, para exatamente diminuir a circulação de pessoas. Barcos e serviço de balsa, de ferry-boat, do acesso da ilha ao continente, também nós vamos permitir apenas para profissionais de saúde, para serviços de segurança pública e cargas, caminhões. Então, em relação à carga, não haverá nenhum tipo de restrição. Esse decreto, portanto, será, como sempre, eu tenho procurado agir, ponderado.
Nós não podemos colocar a sociedade em colapso. Nós temos que evitar o colapso nos hospitais e também, naturalmente, evitar o colapso na sociedade. Então, por exemplo, não se cogita de interrupção do transporte de cargas, de um modo geral, seja alimentos, outras cargas, perecíveis ou não, exatamente para manter isto. Também a atividade portuária, que é muito importante economicamente, uma vez que são redes globais, transnacionais, que passam pela ilha de São Luís, de exportações, de importações. Então, em relação a isto também, não haverá restrição. Nós vamos sair do nível de restrição de 50% e vamos chegar a 80%, 90% de restrição. Jamais será um regime de restrição total, uma vez que seria inviável e seria também nocivo ao funcionamento de serviços essenciais. Então, nós vamos manter um rol bastante pequeno de serviços essenciais. No caso de deslocamento de pessoas, precisamos manter porque há, inclusive, a necessidade de demanda aos serviços de saúde. Então, nós não podemos interromper também os trabalhadores dos serviços essenciais, como limpeza pública, precisam também chegar aos seus locais de trabalho. Então, nós não vamos chegar a 100% de paralisação. Vamos fazer uma modulação, né, em cumprimento à decisão do Poder Judiciário, e tudo isso constará desse decreto que será editado no domingo. Nós estamos ouvindo aqui na Band News FM, em rede nacional, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Governador, uma última pergunta. O senhor falava agora há pouco, quando eu perguntei sobre o nível de informação da população e de adesão da população, o senhor falava que havia muita preocupação ainda com fake news e, num segundo momento, o senhor falou que há necessidade de unificação de discurso, né, de discurso para que a gente possa vencer o coronavírus. Com relação ao governo federal, quanto ao presidente da República, já sabemos o que ele pensa. Mas com relação ao governo federal, o atendimento tem sido satisfatório, as demandas do estado do Maranhão têm sido atendidas. Como é que está essa relação? Em relação ao Ministério da Saúde, seja na gestão anterior como na atual, nós temos tido atenção aos pleitos do Estado. É claro que consideramos que deveria haver um envolvimento mais amplo do governo federal, por exemplo, no que se refere a transporte de insumos, equipamentos, respiradores, que se transformaram numa autêntica saga, numa epopeia. Então, sentimos muita falta estamos vendo, repito, essa situação da Caixa Econômica. Por que não houve uma preparação adequada? Por que apenas a Caixa e não o conjunto do sistema financeiro? Isto é, não vemos uma preocupação do conjunto do governo, talvez por falta de comando. Agora, no Ministério da Saúde, nós dialogamos, essa semana mesmo já tive reunião com o ministro da Saúde, algumas medidas foram adotadas, por exemplo, houve um envio de 20 kits de UTI para o Maranhão. Chegaram ainda incompletos, mas chegaram, e houve um credenciamento de leitos no Sistema Único de Saúde. Enfim, algumas medidas do Ministério da Saúde foram adotadas que são importantes, que se somam ao nosso esforço. O nosso desejo é que esse envolvimento não seja restrito ao Ministério da Saúde, e sim que as outras instituições do governo ajudem. Por exemplo, as Forças Armadas podem se mobilizar para transportar equipamentos de outros países e ajudar as cidades que já estão em colapso. Perdão, governador, o senhor falou da Caixa. As filas nas agências da Caixa têm dado trabalho no Maranhão também? É um gigantesco problema nacional, é um autêntico absurdo que nós estamos assistindo, porque há uma ideia falsa, inclusive falsa juridicamente, errada juridicamente, segundo a qual a preocupação dos bancos é apenas da porta para dentro. Não, são clientes. E não importa se o cliente é VIP ou se ele é beneficiário de um programa social como a renda básica, ele deve ser tratado com dignidade. E não está havendo isto. Há uma desorganização absoluta a começar dessa concentração injustificada na Caixa Econômica. Então, nós precisamos corrigir isto, porque há outras parcelas a serem pagas, inclusive, e são quadros que submetem as pessoas a humilhações e também que há riscos sanitários. Os próprios bancos podem receber depois condenações multimilionárias por dano moral coletivo. Então, se eu fosse administrador da Caixa Econômica, eu estaria preocupado com isso, porque daqui a pouco vão entrar as ações civis públicas dos ministérios públicos e vão impor indenizações de milhões,
dezenas, centenas de milhões de reais, se ficar demonstrado o liame, o nexo causal entre essa desorganização das filas e a expansão do coronavírus. Eu vou tomar algumas providências aqui, eu já tentei com o Banco Central, já oficiei para a própria Presidência da República e não houve resposta adequada. Eu vou tomar algumas medidas aqui eu mesmo para tentar ajudar a Caixa Econômica, já que eles não podem contratar gente, que é uma coisa, a meu ver, absurda, e eu vou contratar pessoas para tentar organizar a Caixa Econômica Federal, que é um órgão do governo federal diante das suas omissões e também do Banco Central. Eu quero agradecer a participação na programação da Band News FM do governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Governador, sucesso, boa sorte aí e até uma próxima vez. Um bom dia para o senhor. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a você, a todos os ouvintes. Espero que em breve a situação se normalize e todos possam visitar o nosso estado. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.